Olá para você ligado aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar a superprodução O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, de 2001. Eu confesso que comentar aqui no canal sobre fenômenos da cultura pop, como é o caso desse filme, é um pouco complicado, né? Porque bem ou mal a gente acaba mexendo aí com sensações e sentimentos de muitos seguidores, de muitos fãs dessas sagas. A saga de O Senhor dos Anéis foi escrita por J.R.R. Tolkien e publicada pela primeira vez no mês de julho de 1954. Portanto, quando esse trabalho chegou aos cinemas em 2001, já existia aí uma verdadeira legião de fãs e de adoradores dessa história, que já tinham lido os livros, que se organizavam e imaginavam como é que seriam todos aqueles cenários da Terra-média. E a gente sabe que a imaginação é algo muito pessoal. No momento que a gente lê um livro, a gente tem uma visão daquilo que está sendo descrito, porém baseado nas nossas influências e nas nossas sensações. Então você levar isso para as telas é sempre um desafio bastante complicado. De cara aí então a gente tem a problemática do choque entre aqueles que leram a obra antes de assistir ao filme e daqueles que nunca tinham ouvido falar nessa história. Normalmente existe aí realmente um atrito que faz com que cada um defenda os seus lados e as opiniões acabem sendo exacerbadas nesse processo. Eu já vou adiantar aqui que eu não li na época e nem mesmo depois nenhum dos livros. Então a minha análise aqui é de alguém que não conhece a obra original dos livros e só sei apenas questões que me foram passadas através das resenhas de quem leu ou de jornalistas especializados na época. E feita essa ressalva logo de cara, eu já adianto que essa para mim é uma das melhores produções de ficção e de fantasia já produzidas em toda a história do cinema. Isso sem medo de errar nessa afirmação, até porque eu levei em conta uma série de aspectos para chegar nela. To the shadow. You shall not pass! Para resumir de forma objetiva o enredo, o filme parte de uma premissa relativamente simples. O nosso personagem protagonista, Frodo, toma posse de um anel muito poderoso, que precisa ser destruído na Montanha da Perdição, mesmo local onde ele fora fabricado. Caso Frodo falhe nessa missão de jogar o anel ao fogo, o artefato pode acabar caindo em mãos erradas e fazer com que o mal domine a Terra. What must I do? You must leave, and leave quickly. Where? Where do I go? Get out of the Shire. Make for the village of Bree. Bree. What about you? I'll be waiting for you at the Inn of the Prancing Pony. And the ring will be safe there. I don't know, Frodo. Ele então recebe essa missão e parte em direção à Montanha da Perdição. Mas obviamente não é um caminho fácil, muito pelo contrário. Os perigos e percalços que ele vai encontrar no meio do caminho fazem com que uma série de companheiros o ajudem nessa jornada. 9 companions. So be it. You shall be the Fellowship of the Ring. Right. Where are we going? Bom, assim que o grupo é formado e a jornada dá início, a gente percebe rapidamente que cada passo em direção ao objetivo esbarra em uma série de questões diversas que vão atrapalhar esses planos. São elas questões místicas e poderosas, físicas como barreiras no caminho e questões geográficas, questões de relacionamento que a todo momento são pinceladas ali pelo roteiro, e até mesmo questões pessoais, sempre levando em conta que o anel influencia o seu portador ou a todos que estão em sua volta ou próximos dele. E isso inclusive faz com que o roteiro fuja do simplório, a partir do momento em que a própria personalidade de cada um que porta o anel ou que está em volta dele pode se modificar de acordo com as circunstâncias. A gente então nunca sabe o que esperar de cada um daqueles personagens de forma segura, tendo apenas pistas ao longo do caminho, e que faz essa jornada ainda mais desafiadora e interessante. In
place of a Dark Lord, you would have a queen! Not dark, but beautiful and terrible as the dawn! Treacherous as the sea! Quer dizer, além do grande desafio de fazer uma adaptação de uma obra imensa para as telas de cinema e ser fiel a essa obra, como de fato foi, segundo relatos dos próprios aficionados pela saga de Tolkien, a gente ainda tem a construção cinematográfica muito interessante a partir do momento que todos esses elementos são orquestrados de forma a fazer uma narrativa atraente a cada sequência. E não foi necessária a escalação de astros já consagrados pelo cinema hollywoodiano ou de qualquer outra parte do mundo para compor o elenco dessa história. A gente tem aí como destaques os trabalhos de Elijah Wood, que é o nosso protagonista, Frodo, e Ian McKellen, espécie de mago e conselheiro aí de Frodo, conhecido como Gandalf. Isso acabou surtindo dois efeitos para a produção. Primeiro, o custo do pagamento de cachês, que assim acabou ficando um pouco controlado. E segundo, o diretor teria assim mais controle sobre todo o seu elenco, não deixando com que o ator falasse mais alto do que o seu personagem. E eu acho que nesse caso funcionou muito bem, já que a gente tem ali nas telas adaptações muito coerentes com o papel de cada personagem. Não posso deixar de observar ainda nesse quesito que a presença de mulheres é bastante diminuta no elenco, né? A gente só tem aí basicamente as personagens vividas pelas atrizes Cate Blanchett e Liv Tyler nesse primeiro filme. A predominância masculina que está presente também na obra escrita é uma característica também do filme. E o maluco responsável por orquestrar todos esses elementos é o diretor Peter Jackson, que conseguiu arrancar 300 milhões de dólares da New Line Cinema para realizar as filmagens da produção na Nova Zelândia, a sua terra natal. É curioso perceber inclusive que Jackson era quase um desconhecido nos altos escalões de Hollywood e tinha feito alguns longas-metragens, mas nada nem próximo disso que ele viria a realizar na saga O Senhor dos Anéis. E a característica das filmagens na Nova Zelândia contribuíram para pelo menos 3 aspectos importantes dessa produção. Em primeiro lugar, as paisagens panorâmicas, que exploram bastante a questão geográfica e dão uma ideia de imensidão e beleza para cada uma das sequências. Elas abundam no filme não só em termos de tamanho, como também de exuberância, e dificilmente algumas das paisagens captadas por lá poderiam ser reproduzidas nos Estados Unidos. Em segundo lugar, você tem a relativa tranquilidade para o desenvolvimento dos trabalhos. Além de estar longe dos executivos da New Line, ele ainda pôde fazer as filmagens em um ambiente, em um país que não é acostumado a essas grandes produções e que portanto facilitou diversas burocracias de produção mesmo, como é o caso, por exemplo, de autorizações ou de algumas situações de organizações relacionadas ao meio ambiente. E isso foi bom inclusive para o próprio país. Hoje, se você fizer uma viagem para Nova Zelândia, parte dos cenários utilizados nas filmagens da trilogia O Senhor dos Anéis pode ser visitada justamente como atração turística do país. Por fim, o diretor conseguiu, ao levar toda a equipe e elenco para Nova Zelândia, manter uma coesão dos trabalhos. Vai lembrar que os 3 filmes da trilogia foram gravados de uma vez só ao longo de 15 longos meses. E isso fica muito visível quando a gente assiste os demais filmes da trilogia e que ainda vão ser analisados aqui no canal do meu tio Oscar, e a gente percebe que houve realmente uma evolução tanto do ponto de vista dos personagens, quanto até mesmo da equipe técnica e dos recursos por ela utilizados. Bom, o resultado final, na minha opinião, é uma produção que vai agradar até mesmo quem não é lá muito fã de filmes de fantasia. E olha, são praticamente 3 horas de projeção que você não vai sentir passar, te garanto, viu? O espetáculo visual é quase insuperável. A gente tem aí a recriação de um mundo de fantasia, tanto nas roupas quanto nos cenários, e tá tudo muito bem pensado e executado em cada uma das sequências.
Vale lembrar que a gente tem aí uma diversidade bastante grande de cenários e cada um deles exigiu muito dessas equipes de cenografia e também de figurino, por serem muito diferentes do ponto de vista das características de cada criatura, por assim dizer, que estava presente naquela situação. Então o processo de criação geral mesmo rendeu um trabalho exaustivo para cada um dos cabeças de equipe. O trabalho de maquiagem é um capítulo à parte. Preste muita atenção aí nas criaturas chamadas de orcs, que além de serem muito realistas para nós espectadores, ainda tem diversidade entre cada um deles, ou seja, um rosto nunca é exatamente igual ao outro, mais ou menos como somos nós seres humanos, né? Os efeitos visuais foram realizados por uma empresa neozelandesa e impressionam pela sua fidelidade e beleza. A gente tem aí o uso desse recurso praticamente a todo momento, mas na medida certa, sendo que o meu destaque pessoal vai para a sequência onde eles se embrenham pelas minas de Moria e tem que enfrentar lá alguns monstros bastante amedrontadores. Me chama muito a atenção também, e eu destaco aqui, a inteligência do diretor Peter Jackson no intercalamento de sequências. Não existe um exagero das situações de ação, ainda que elas sejam abundantes. De tempos em tempos, você tem aí sequências mais calmas que servem para reorganizar, por assim dizer, todo o seu elenco e fazer com que o público possa respirar entre um momento e outro. E atenção, hein? Não é porque são sequências de transição que elas deixam de ser memoráveis. E eu destaco aqui, inclusive, o momento já no finalzinho, onde eles estão se aproximando do lago Argonath e a gente tem aí a visão de duas grandes e imponentes estátuas, ao som de uma trilha sonora que cai muito bem naquela situação. Trilha sonora, inclusive, que eu classifico como épica e moderna, conseguindo transferir para o espectador toda a emoção e a grandiosidade dessa produção. Pegando carona na questão musical, eu ainda confesso que gosto muito da canção May It Be, composta pela Enya e que na época do filme foi muito executada, inclusive nas rádios do mundo inteiro. Bom, e com mais de um ano aí de filmagens, a gente teve o elenco bastante requerido na questão física. Além de um treinamento especial para poder suportar tanto tempo sob condições de trabalho e de pouco descanso, a gente ainda teve a instrução de coreógrafos de lutas para poder melhorar as sequências de batalha física, e que são todas muito bem executadas e principalmente muito bem montadas também. É impressionante ver como a gente não se perde, por assim dizer, em cada uma das batalhas. Bom, e levando todos esses elementos em consideração, extremamente bem executados, e o tamanho mesmo dessa produção, não é à toa que ela recebeu 13 indicações da Academia, todas, na minha opinião, super merecidas. A minha única ressalva em relação a essa produção reside no fato dele não acabar. E mesmo sabendo que a intenção do diretor e até mesmo do estúdio já foi essa desde o início, me incomoda bastante o fato da gente ter um início, um desenvolvimento muito satisfatório, um espetáculo de produção e não poder completá-lo antes que os créditos de encerramento subam à tela. Sam. I'm glad you're with me. E você aí, também teve essa frustração quando assistiu a essa produção lá atrás em 2001, ainda na sala de cinema? Deixe aqui embaixo seu comentário, também participe das redes sociais do Tio Oscar, curta e compartilhe esse vídeo. A gente encerra assim a análise de todos os filmes indicados na categoria máxima pela Academia nesse ano de 2001 e volta no próximo vídeo com o já famoso debate, onde a gente vai discutir cada um dos indicados em detalhes, com a presença de dois convidados muito especiais e também falar um pouquinho de como foi aquela cerimônia de premiação que, olha, vou te adiantar, foi uma das mais marcantes dos últimos 20 anos. Não pode perder, hein? Eu espero você aqui!